Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O confessor deixa-a livre. Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia que de estar morto começasse a reviver um pouco. Mas contudo, isto não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele, porque estava sem força, vinha-me em cima, e com suas armas me feria toda. E além disso, esse ter que repetir aquele refrão, quando o bendito Jesus se fazia ver, não venhas, não posso conversar porque a obediência não quer. Era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então, meu doce Jesus, encontrando-me, e eu em meu estado habitual, veio e eu lhe manifestei a ordem recebida, e ele se foi. Uma vez, enquanto ele dizia, não venhas, que a obediência não quer, me disse, minha filha, tenha sempre diante da sua mente a luz da minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas e os defeitos graves. Os tomará como coisa de nada e desapareceu. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, me disse, não podes dizer-lhe o que quiseres e tê-lo quanto queiras. Parece que fui deixada livre, e já não tenho tanto que fazer com este guerreiro tão potente. De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que me daria a morte, mas me teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao meu sumo bem, e não há intervalos, e ter-lhe-ia agradecido, aliás, ter-lhe-ia cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias, assim que me teria rido de toda a sua força. Mas enquanto dizia isso, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia, e eu ter-me-ia unido a ti, e ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido a minha vitória. E eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te-ia deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus, e não nos vermos mais, e assim não ter-me-ia que ver mais contigo, e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar. Ai, meu Deus do céu. Nossa, difícil. Meu pai do céu. Vamos lá. O que que ele falou aqui para ela, né? Ele disse-me, não. Ah, tá. Então ele liberou a Luísa mesmo. Então eu não tinha entendido. Então depois de um pouco veio, confessou e tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse, não. Pode dizer-lhe o que quiseres e tê-lo quanto queiras. Ah, então liberou geral. Acabou a obediência. Porque ela falou que se a obediência continuasse, ela ia morrer e ela ia dar risada da obediência, porque a obediência acabou levando ela para o céu, né? E é o que mais ela queria, e ela ia, né, ia se despedir da obediência para sempre e ir embora. Então, achei engraçado, né, por causa dela achar que ia morrer se ela continuasse sem poder ver Jesus, né? Mas é interessante, né, essa proposta do padre. Eu acho bonito essas tentativas aí de mostrar a obediência da Luísa, né? Eu acho que é Jesus quem fez isso, né, usando do confessor. E ajudando ela, ajudando a ver como ela é obediente, né? Como ela consegue, né? Fazer a vontade de Deus, apesar das dificuldades que ela encontra. Eu acho muito bonito isso. E fala para nós também, né? Que nós devemos nunca assim, nos perturbar, nunca nos temer, né? Se vamos conseguir ou não. Fazer, seja feita a vontade de Deus. E fazer, espiritualizar tudo, né? Aquilo que é difícil você realizar, buscar ver com outros olhos, né? É o que Jesus falou comigo hoje.
Ele falou assim: quando seu marido vir falar com você alguma coisa e te der uma fúria novamente, uma raiva, alguma coisa assim, vamos conversar, né, sobre colocar um outro significado para esse momento, né? O que significa para mim, né? Você se pacificar, se acalmar. E ele falou alguma coisa, agora eu não estou lembrada, mas eu vou pedir para ele me lembrar, né? Mas tinha a ver com ter um outro significado, o ato de se pacificar, de suportar, de, de deixar a pessoa falar sozinha, né? Tipo assim, eu estava lendo esse trecho, Transformar a Diferença aí me deu essa ideia, né? De, não sei, de fazer algo, de aproveitar isso, né? De aproveitar a miséria para crescer com ela, né? Que é o que eu estava lendo também no retiro. Então, é uma questão de a gente aprender, né, a trabalhar a inteligência, né, e ver o sentido novo em todas as coisas que a gente for fazer, né. A gente pode tudo evoluir, tudo transformar, espiritualizar tudo em Deus. Então, é essa a proposta. Então, a obediência aqui também tinha essa função, né, e da Luísa ser vista pelo Padre, ser vista pelas pessoas, né, pelo céu, pela terra e por todos, como uma pessoa realmente que ama a Deus e está disposta a fazer qualquer sacrifício por Ele, né, seja o que for, mesmo por mais difícil que seja. E aí Jesus vem falar: tenha sempre diante da sua mente a luz da minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas e os defeitos graves os tomará como coisa de nada e desaparecer. Então, muito forte isso, né? Então, se você, ao ver as acerbíssimas penas, as suas penas, seu sofrimento será pequeno. E ao considerar a causa pela qual né, Jesus sofreu tantas dores imensas, que é o pecado, os menores defeitos lhe parecerão grandes, graves, porque foi o pecado que causou essas dores imensas em Jesus. Em troca, se você não olhar em mim, né, as menores penas lhe parecerão pesadas. Você não vai aceitar sofrer nada, né? E os defeitos graves, o pecado, você não verá eles, porque você não vai estar concentrado em Jesus para ver o quanto Jesus sofreu e foi o pecado que causou tanta dor nele. Então, vai mudar o pensamento, né? Vai te distrair do pensamento divino e vai fazer você ver tudo distorcido, né? Muito sério, né? Muito sério o que ele falou aqui. Então, a gente tem que ficar concentrado em Jesus o tempo todo, porque senão a gente tem uma visão distorcida das coisas, totalmente distorcidas, totalmente distorcidas. Nossa, gente, esse trecho aqui trouxe um pensamento, nossa, trouxe uma meditação profunda, né? Então, diante do que eu vivi, por exemplo, meu marido me humilhou, né? Meu marido, assim, foi muito injusto semana passada e me deixou muito furiosa. Eu não gostei de ter vivido aquilo. Então, se eu olhasse para a paixão de Jesus e percebesse que Jesus sofreu tão pior quanto eu, né? É, então, assim, é isso que eu estou tentando entender. Peraí. Então, sempre tenha em mente a luz da minha paixão. Então, na hora que o meu marido estiver fazendo isso, eu tenho que imaginar Jesus também sendo humilhado, muito humilhado. E o que causou essa dor em Jesus? Foram os fortes pecados, foram as grandes ofensas das criaturas. Então, aí, se eu não quiser sofrer nada, meu marido está me humilhando e eu não quero sofrer nada, então eu vou ver o meu defeito, a minha fúria ali que eu reagi como uma coisa de nada. Agora, se eu ver que aquilo que meu marido fez para mim é nada perto do que Jesus sofreu, né? Qualquer resposta que eu dar naquela ocasião, eu vou ficar vendo como algo grave. Uau, é isso que eu entendi. Eu vou meditar isso amanhã com mais calma, que eu achei interessante. Então, é muito importante. É o que eu estava falando, espiritualizar tudo, ver tudo com outros olhos. E é Jesus quem vai fazer esse processo. Se você conseguir fazer esse processo com Jesus, tudo muda. Tudo muda na divina vontade. É transformar a diferença, né? Interessante aquele negócio lá.
Eu estava lendo o texto do padre, que eu estou seguindo o retiro em volta do padre, do material da Divina Vontade que ele foi fazendo, né, do material que ele fez. Aí falou sobre transformar a diferença, não entendi o que era isso. Aí eu peguei, perguntei para a inteligência artificial em cima do texto do padre, o que significava aquilo, e que ela desse exemplos. Aí ajudou bastante a entender, eu coloquei lá no outro grupo, para vocês verem, né? Então é muito interessante a gente aprender fazer esse processo mesmo, de transformar pela inteligência as coisas na nossa mente e vai fazer com que a gente coloque o valor correto nas coisas. Então é para isso mesmo, a gente tem que trabalhar, né, essa realidade, espiritualizar tudo, entender tudo dentro de Deus, no contexto divino, né? Se Jesus está pedindo para ela fazer isso, nós também temos que fazer, amém? Então amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 2 de setembro de 1899. O confessor deixa-a livre. Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia que de estar morto começasse a reviver um pouco. Mas, contudo, isto não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele, porque estava sem força, vinha-me em cima e com suas armas me feria toda. E, além disso, esse ter que repetir aquele refrão quando o bendito Jesus se fazia ver. Não venhas, não posso conversar, porque a obediência não quer. Era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então, meu doce Jesus, encontrando-me em meu estado habitual, veio, e eu lhe manifestei a ordem recebida, e ele se foi. Uma vez, enquanto ele dizia, não venhas, que a obediência não quer, disse-me, minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz de minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas, e os defeitos graves os tomará como coisa de nada. E desapareceu. Depois de um pouco veio o confessor, e tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me: Não, podes dizer-lhe o que quiseres e tê-lo quanto queiras. Parece que fui deixada livre e já não tenho tanto que fazer com este guerreiro tão potente. De outra maneira, esta vez, se teria feito tão forte que me daria a morte, mas me teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao sumo bem, e não a intervalos. E ter-lhe-ia agradecido, aliás, ter-lhe-ia cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias, assim que me teria rido de toda a sua força. Mas, enquanto dizia isto, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia: E eu ter-me-ia unido a ti, e ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. E eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te-ia deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus, e não nos vermos mais. E assim não ter-me-ia que ver mais contigo, e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar. Engraçado. Então a Luísa foi dispensada, né, da obediência de não falar com Jesus. O confessor falou, pode, não tem que ter mais a obediência, pode falar com ele o quanto queiras, né, e tê-lo o quanto queiras.
E o que Jesus falou que é muito incrível, né? Ela tava sofrendo muito, estava muito sofrida, né? E Jesus falou. Ela fala que não, esta obediência um pouco mais mitigada, meu coração parecia que de estar morto começasse a reviver. Mas com tudo isto não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele, porque estava sem força, vinha-me em cima e com suas armas me feria toda. E além disso, esse ter que repetir aquele refrão, quando Jesus fazia ver, não venhas, não posso conversar, era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então ela estava num sofrimento muito grande por causa dessa obediência. Então, meu doce Jesus, encontrando-me em meu estado habitual, veio e eu lhe manifestei a ordem recebida. Uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas, que a obediência não quer, Jesus disse-me: minha filha, tenha sempre diante da sua mente a luz de minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas. Então, se a gente, ela estava sofrendo muito, e ele falou: veja tudo à luz da minha paixão. Isso tá falando para a gente também. Você está num sofrimento, um sofrimento atroz, muito grande, muito grande. E quando você olha para o sofrimento de Jesus, o seu fica pequeno. E aí você aceita, né? Minha filha, tenha sempre diante da sua mente a luz de minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas. E ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas, e os defeitos graves os tomará como coisa de nada. Então, para a gente sempre espiritualizar tudo, olhar tudo em Jesus. Se a gente está sofrendo, eu estou sofrendo, não sei, uma humilhação. Estou sofrendo uma humilhação. A gente tende se a gente não olhar com o olhar de Jesus, a gente tende, nossa, como eu sou a pessoa mais humilhada do mundo. E a gente tende a não aceitar, né? A não querer passar por aquele sofrimento, por aquela humilhação. Achar assim até injusto, a gente pode achar até injusto, né? É injusto a pessoa falar assim comigo, é injusto. É injusto se você ficar só em você mesma, tende assim a gente distorcer a realidade, né? Ah, é injusto a pessoa falar desse jeito comigo, né? Como que a pessoa fala assim comigo desse jeito? Mas aí você vê tudo em Jesus, tudo com os olhos de Jesus, com a luz da paixão de Jesus. Como Jesus foi humilhado. Como Jesus foi humilhado. Ele é o Criador de tudo, ele é Deus. E ele foi coroado com a coroa de espinhos. E eu vou querer ter um reconhecimento, ser alguma coisa, tipo assim, entendeu? A gente vê tudo em Jesus. Então, tudo que acontecer, a gente vê tudo que acontecer de sofrimento, as nossas penas, você vê com a luz da paixão de Jesus. E isso vai parecer pequeno, é muito pequeno, que eu sou um nada mesmo. Então, as, as suas, as nossas penas vão parecer pequenas. Aí você vai considerar por que que Jesus sofreu tanto. Por que que Jesus sofreu tanto? Qual foi a causa pela qual ele sofreu imensas dores? Foi o pecado. Foi o pecado, foi por causa do pecado. Ele tomou sobre si todas as nossas culpas, ele ele sofreu, foi o pecado.
Se foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Por quê? Porque foi por causa do pecado que Jesus sofre tanto. Por causa do pecado que Jesus sofre tanto. Então, qualquer coisa qualquer pecado, por menor que seja, por menor defeito, vai parecer grave. Eu não vou achar que é uma coisa de nada, porque foi por causa desses pecados que Jesus sofre. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas. E os defeitos graves os tomará como coisa de nada. A gente vai ver tudo distorcido. Se a gente não vê as nossas penas à luz da paixão, você vai pensar: nossa, eu sou a pessoa que mais sofre no mundo, a pessoa que é mais humilhada. Vai ser uma coisa assim muito e pesado, difícil. Como é difícil, é impossível aceitar isso. Quando você olha para Jesus, nossa, não é nada essa pena. Olha quanto Jesus foi humilhado. Foi uma humilhação, por exemplo. Jesus, essa humilhação que eu sofri não é nada. Não é nada, 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 nada. E Jesus sofreu tanto, meu Deus. A dele sim é uma humilhação. A minha, não, porque se a pessoa por exemplo, uma pessoa me, não, por exemplo, a pessoa é ingrata. Vamos pensar na ingratidão. A pessoa é ingrata, ela não reconhece alguma coisa que eu fiz de bom. Uma coisa que eu fiz, um trabalho que eu fiz bom, sei. Uma coisa boa que eu fiz, um trabalho. Aí a pessoa não agradece, não reconhece. Aí você vê, ah, mas eu tenho que agradecer mesmo, não foi eu que fiz, e o quanto que as pessoas são ingratas com Jesus, quanto ele sofre pela ingratidão das pessoas. Aí você vê, nossa, não, então isso aqui não é nada. E eu aceito, Senhor, essa pena por ti. Então a gente fica tudo pequeno, né? Quando a gente vê, olha para a vida de Jesus, para a paixão dele. E aí a gente vai para considerar que tudo isso que ele sofre é por causa do pecado. E aí os seus defeitos, as falhas, o pecado, você vai ver como realmente deve ser visto, como uma coisa grave e não como uma coisa de nada. Mas se eu vejo, se eu não olho nessa visão que Jesus está falando, é como com uma coisa de nada, não tem importância. Não tem importância o pecado. Não tem importância pecar. Não é tão grave. É sim, aí você olha por que que Jesus está sofrendo tanto por causa do pecado? Então é uma coisa muito grave. E desapareceu. Depois de um pouco veio o confessor. E tendo-lhe perguntado se devia continuar esta obediência, disse-me: não, pode dizer o quanto queira. Então ela foi liberada da obediência. E aí, como foi falado, né, na meditação, é, ela foi liberada da obediência, mas foi muito importante tudo que ela viveu para confirmar, né, que ela consegue obedecer. Ela consegue essa obediência, foi o próprio Jesus através do confessor, para firmar a alma dela nessa obediência, né, e obedecer, ter uma obediência assim extrema, né, de não falar com Jesus, de renunciar tanto a ela mesma, de renunciar o que ela mais amava, que é falar com Jesus. E, e aí para a gente também entender isso, que não é para a gente ficar perturbado com nada, né? Pensando que a gente não consegue, que é impossível viver nessa vida de obediência constante à vontade de Deus, com a vontade de Deus e sempre renunciando à nossa vontade. Sempre, sempre, sempre. Não colocar isso como uma coisa, não ficar pensando que isso é impossível e
que a gente não vai conseguir, que é impossível. Para tudo que acontecer, a gente vê em Jesus tudo, espiritualizar tudo, colocar tudo nessa. Do jeito que Jesus está falando aqui, para a gente ver, né? Uma situação difícil, de humilhação, de, de dor, de humilhação, de ingratidão das pessoas, sei lá, de tudo que acontecer. A gente vê com os olhos de Jesus. Pensar na vida dele. E aí as penas se tornam leves. Quando a gente pensa assim, não, mas Jesus só se for uma humilhação. Ah, mas Jesus foi tão humilhado. Isso aqui não é nada. Então se torna leve assim. Não é nada. E aí o pecado, e a gente vai não querer nunca mais pecar. Nunca mais. Nunca mais não vai querer. Se você vê. E a gente vai ver o pecado como algo muito grave e não vai querer nunca mais pecar. Então, às vezes é assim, né? É uma coisa que é complicada, às vezes as pessoas entender como que eu vou viver e não vou querer, e não vou, como que é isso, a gente não pecar, mas é porque a gente fica nessa visão sempre, né? Se você ficar sempre nessa visão da paixão de Jesus, ter sempre na mente a paixão de Jesus, você nunca mais vai querer pecar. Você vai ver tudo realmente como as coisas são. O tanto que Jesus sofreu e foi por causa do pecado. Então você nunca mais quer pecar e vê o sofrimento como uma coisa leve, não fica tão pesado quando você olha para a paixão de Jesus. E em todas as situações, a gente vê, em tudo que acontecer, ter essa visão da luz, da paixão de Jesus e da gravidade do pecado. Então você não vai querer pecar. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora da divina vontade a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O confessor deixa livre. Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia que está morto, que te está morto, começasse a reviver um pouco. Mas, contudo, isto não deixava de estar dilacerado de mil maneiras. Porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco, mas em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele porque estava sem força, vinha-me em cima e com suas armas me feria toda. E além disso, esse ter que repetir aquele refrão, quando o bendito Jesus se fazia ver, não venhas, não posso conversar porque a obediência não quer, era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então, meu doce Jesus, encontrando-me, eu, em meu estado habitual, veio e eu lhe manifestei a ordem recebida, e ele se foi. Uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas, que a obediência não quer, disse-me, minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz da minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe pareceram pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe pareceram graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas e os defeitos graves os tomará como coisa de nada. E desapareceu. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me, não pode dizer-lhe o que quiseres e tê-lo quanto queiras. Perdão, estou lendo muito rápido. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-me, não, pode dizer-lhe o que quiseres e tê-lo quanto queiras. Parece que fui deixada livre e já não tenho
tanto o que fazer com este guerreiro tão potente. De outra maneira, dessa vez eu teria feito tal forte que me daria a morte, mas me teria feito fazer uma grande ganância porque me teria unido para sempre ao meu sumo bem, e não a intervalos. E teria agradecido. Aliás, teria cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias. Assim que me teria rido de toda a sua força, mas enquanto dizia isso, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia: E eu temeria unido a ti, e temeria agradado de rir, porque teria sido minha vitória. E eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, teria deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus, e não nos vemos mais. E assim não temeria que ver mais contigo, e temeria cuidado muito bem de não te deixar entrar. Ai, Luísa, a obediência ao próprio Jesus. É o próprio Jesus, né? Ai, então vamos lá. É muito bonita essa luz da meditação, né? Sobre essa realidade que Jesus ensina para nós, como a gente tem que ver as contrariedades que nós passarmos, entendeu? A gente não pode tirar o olho de Jesus, porque ele é o nosso modelo, a nossa referência, né? O modelo perfeito da semelhança do Filho, né? Perfeito, semelhante à imagem e semelhança do Pai. O modelo perfeito que nós temos que olhar, né? Então, nós temos um local, uma referência, que é o nosso Senhor, e toda a vida dele é para a gente olhar e aprender como que ele transformou todas as coisas e deu sentido a tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Tanto que todas as circunstâncias que Jesus vivia transformando a diferença, né? Porque todas as circunstâncias que aconteceu com ele de contrariedade servia para um propósito, servia para um bem, entendeu? Então, assim, ele não perdia nada era uma coisa assim estragada, vamos dizer assim, uma situação estragada, deixa no canto que não tem o que fazer, isso é melhor jogar fora, né? Não, né? Se tá na chuva é para se molhar, entendeu? Então ele sabia aproveitar as próprias contrariedades né? Com essa inteligência dele para saber lidar com aquilo. Então ele ensina para nós também que a nossa vida, como a gente meditou, é a vida de Jesus. E nela está incluso penas, contrariedades, dificuldades, como foi a vida de Jesus. E como viver essa vida? Qual resposta dar diante de tudo isso? Então, só olhando para Jesus, que é o nosso modelo. E aí Jesus está falando para ela, para todos nós, minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz da minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe pareceram pequenas. Então, qualquer coisa que a gente passar, mas quando a gente vê o que Jesus teve que aguentar, que Jesus passou por humilhação, que Jesus passou por contrariedade, ele estava fazendo o bem, só o bem, e tinha sempre gente julgando ele. Jesus foi chamado de demônio. Jesus estava curando e as pessoas só viam o sábado. Não via a cura, o bem, o amor. Só via o sábado. Só via que ele estava fora do protocolo, tipo assim. Então, assim, só viam negativamente, né? Mas Jesus usava aquela situação para explicar algo, né? Ele usava aquela situação para corrigir alguma coisa. Ele não jogava fora as oportunidades, né? De transformar aquilo, né? Então, assim, aí Jesus passou por tudo isso, que é muito maior, e para quê? O que que ele estava fazendo? Expiando os nossos pecados, né? É por causa dos pecados da humanidade que tomou sobre si todas as penas. Então ele fala que olhando para ele, as nossas parecem pequenas, né? As nossas parecerão nada, porque a gente não vai ter coragem de reclamar e falar: eu não queria estar nessa situação. Eu não queria me ver dessa forma, eu não queria passar por isso, eu não queria que uma pessoa da minha família fosse injusta comigo e me criticasse por coisas que eu não estou fazendo errado, mas essa pessoa está me criticando. Jesus também estava andando na justiça e foi criticado. Jesus também foi incompreendido. Ele, Nossa Senhora, ó, ele, Nossa Senhora, a forma com que Nossa Senhora educou ele, ela foi tratada mal pelos parentes.
O Alfeu olhava para eles assim com um olhar muito de preconceito mesmo. E foi assim até o final da vida dele. Só se arrependeu no final, porque estava doente e percebeu a situação horrível que ele fez lá de ter mandado Jesus embora lá da casa dele lá. E essa dor, Jesus, olha o que Jesus transformou. Ele falou que essa dor do Alfeu, de ter caído a ficha e percebido que ele não quis ouvir Jesus, Jesus perguntou para ele ainda: Você tem certeza que você quer que eu vou? Você tem certeza? Não, mas isso doeu tanto nele quando a ficha dele caiu. E ele falou que isso. E ele não ficou com raiva da família. Depois ele foi conversar com a família do Alfeu, que todo mundo tratou ele mal. Todo mundo tratou ele mal. Mas na hora que Jesus revelou tudo isso para eles, então Jesus assim aproveitou toda essa oportunidade para desenvolver um diálogo com toda a família e fazer a família no momento do luto reunida, fez todos eles rever a própria vida com a situação do Alfeu. E aí ele mostrou o que fez ele ser perdoado, porque ele assim, ele praticamente amaldiçoou os filhos por seguirem Jesus. Ele estava totalmente assim, ele era uma pessoa que não voltava atrás, ele é uma pessoa muito dura, que não mudava a cabeça dele de jeito nenhum. Ele tinha uma opinião sobre Jesus e aquilo era muito forte para ele, a opinião dele, né? Mas no final da vida, a dor de ter falado, vai embora, Jesus, e Jesus ter perguntado ainda para ele, depois que a ficha caiu, essa dor aí Jesus contou que serviu para inspirar ele e a família, e serviu para curar a família toda, que se arrependeu poderosamente diante daquela situação e serviu para reconciliar a família toda. Se Jesus se fechasse e mantesse a distância da família, isso não aconteceria, né? Se fosse olhar assim, né? Nunca mais eu piso naquela casa. E ele foi, mesmo ele sendo criticado. O que você está fazendo aqui agora? Tipo assim. E ele foi, mesmo ele sendo criticado. Então, assim, então ele está vivendo além. São pessoas que estão machucadas e que falta verdade para elas, né? Então, assim, transformando aquela realidade, né? Então, quando a gente vê a vida de Jesus, a gente não tem coragem de falar, eu não quero passar por isso, né? Isso para mim, eu não aceito, né, passar por isso. Então, assim, a gente não tem coragem, nossas penas parecem pequenas quando você vê a de Jesus, o que Jesus enfrentou, e ele não reclamou da cruz, então você também não tem coragem de reclamar. Aí ele fala, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Então, você responder diferente de Jesus vai te ser grave para você. Você não vai aceitar como algo simples. Foi muito importante essa luz da meditação para mim, né? Também. Porque diante da situação também que eu estou passando, vivendo, eu me iro, né? Sinto ira. E eu não gosto de sentir isso, eu não gosto de. Porque a gente quer estar em paz, a gente quer ter no nosso coração sentimentos de Cristo, né? Aí Jesus é paz, né? Então, assim, a gente quer estar em paz, né? Não quer ser pessoas assim que ficam com raiva, né? Que tem uma atitude de ficar com raiva, quer viver em paz, né? Então, a gente sente assim mal de estar sentindo aquilo, né? E quando a gente vê como Jesus respondeu as coisas, né? Você quer responder como ele, você não quer responder diferente dele. Então, as menores coisas para você parecem graves. Você não fica só assim, por mais que tenha essa realidade que Jesus fala, né? Não pense em si mesma, na sua miséria, mas mesmo assim, você quer superar aquilo, né? Por amor a Deus, né? Você não quer assim que considera tanto que você está sofrendo ao ponto de ficar ali sentindo raiva, se irando, né? Entendeu? Então, assim, você quer responder diferente, tipo assim, entendeu? Como Jesus está falando, como tu falou na pergunta, né, que foi feita para a inteligência artificial sobre transformar a diferença. Você quer dar uma nova, ressignificar as coisas como Jesus ressignificava tudo. Você também quer ressignificar tudo, entendeu? Na sua vida. Você não quer perder, sabe, nesse sentido, a oportunidade, né? E ficar só ali como aquilo, afastar da situação porque ela te causa dor. Tipo assim, Jesus não se afastava, né? Mas ao mesmo tempo Jesus transformava tudo, né? Então, assim, então as menor coisa te parece grave. Então,
Te parece, para você é grave, sim, ficar também irado, ficar com raiva, porque você vai ver no Jesus e como ele age, né? Entendeu? Então, assim, para você também as menores coisas, entendeu? Você não quer ter rancor no seu coração, né? Ficar vendo a pessoa e só lembrando da dor que ela te causou, da dor que ela te causa. Ficar com ranço de alguém, não conseguir nem encontrar a pessoa, é horrível, eu acho isso horrível. Você sentir o coração pesado só de ver a pessoa, é assim que acontece comigo e tá doendo. Eu senti ontem, assim, uma coisa forte para ir pro grupo de oração, no meu coração, assim, sabe? Ah, senti, né? Porque na verdade a gente já ia para apresentar neném, mas eu senti assim, se eu preciso sair um pouco de casa, eu quero rezar, eu quero ir lá cantar pro Senhor, louvar, fazer alguma coisa, né? E no grupo de oração, a pessoa que estava pregando dirigiu uma oração e ele estava falando sobre a ira, exatamente sobre a ira, e fazendo orações de renúncia em relação à ira, porque tá falando desse tempo da quaresma, né? De ver as situações na nossa vida, justamente disso, das mudanças que tem que acontecer. Aí ele estava falando muito sobre renunciar ao rancor, a ira, essas coisas, sabe? E aí eu fiquei, sabe? Fiquei assim, Senhor, tá no cerco da tua divina vontade. O Senhor não me trouxe aqui à toa. O Senhor que pôs no meu coração essa vontade de vir, porque eu não tenho muito essas coisas. Eu não tenho, sabe? Ah, eu quero ir no grupo. Eu mesmo, da minha parte, eu não tenho muito isso, não, né? Mas me deu muito isso, sabe? Então, assim, então aí eu rezei o que era para rezar lá, eu rezei, né? Eu ouvi o que estava sendo falado, né, sobre isso, né? E as músicas foi tudo assim. Eu quero ter um coração como o teu, renova-me, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, sabe? Tudo falando assim de transformação, de renovação, de mudança, de imitação de Cristo, né? Tudo nesse sentido, sabe? Foi conduzido ontem, né? Então, assim, aí eu gostei muito desse texto, né, que fala de transformar a diferença, entendeu? Que é uma nova forma, com a inteligência que Deus nos dá, de lidar com as realidades, né? Em direção espiritual, por exemplo, né? Como transformar a diferença? Espiritualmente, a gente fica naquele debate com Jesus, porque a gente quer entender o que está acontecendo, esse movimento dentro de nós, né? A gente não fica assim, não pode, não trata como uma coisa assim, deixa passar, né? Porque assim, sabe, a gente tem uma certa, assim, responsabilidade com aquilo que nós estamos lendo, vivendo, né? Igual ele fala que o maior medo da pessoa é de sair da vontade dele. Então, assim, a gente quer, justamente para dar a resposta certa diante da circunstância, a gente precisa desse debate. Igual eu tive que chegar para Jesus e tentar resolver a minha dor. Falar assim, mas tá doendo, tá incomodando, eu não consigo ser indiferente a isso. Esse sentimento tá aqui, o que que eu faço com isso, né? E aqui ele aí fala assim, ó, transformar a diferença. Reconhecer essa distância como chamado para se reconectar. Então, se você já percebeu um movimento, não que a gente fica pensando em nós, não é isso. Mas assim, sempre aproveitar as oportunidades para se estreitar mais com Deus, né? Em vez de se culpar, então, em vez de dar essa resposta que eu pensando em si mesmo, e ficar só pensando assim, eu entendi assim, que em vez de você ficar pensando na sua diferença, naquele momento, porque você fica, eu tô diferente de Jesus, eu me irei, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em vez de você ficar se culpando e ficar ali pensando em si mesmo que é isso que não pode acontecer, você usa daquela realidade, lá, ó, como usar da diferença como motivação para buscar práticas espirituais, como oração, meditação ou leitura de texto. Então você vai começar a meditar na paixão de Jesus. Você vai começar a meditar nas situações da vida de Jesus em que ele também passou por situação parecida com a que você está passando e observar as respostas que ele deu. Como ele lidou com isso? Como ele lidou com as acusações? Como ele lidou com... Jesus sofreu demais em Nazaré. Jesus sofreu demais, né? A perseguição. Jesus ele, Nossa Senhora, era visto como pessoas assim que não tinham um comportamento correto de uma mãe e de um filho no contexto social que eles viviam. A Nossa Senhora foi criticada como mãe. Ela foi criticada como mãe.
Ela foi mal vista, como se fosse uma mãe negligente. Então, assim, essas coisas são importantes. Então, eu entendi que transformar a diferença é não ficar. Aí você não vai ficar pensando em si mesmo e ficar no seu sentimento, mas ao mesmo tempo, na hora você usa daquilo para meditar, que aquilo te provoque uma meditação, que é justamente o que a gente faz, de conversar com Jesus e de buscar um propósito naquilo, entendeu? É, então, vamos ver aqui. No campo pessoas, fala que o importante é resolver a situação com a pessoa, né? É você, de vez de se afastar, você buscar. Aí eu peço a Jesus para dar a oportunidade. Em vez daquilo ser um motivo de criar uma distância entre você e a pessoa que, de certa forma, te provoca aquela realidade, você aproveitar uma oportunidade para você é, conversar, né? Para você justamente colocar na mesa a realidade, né? Resolver aquilo, entendeu? É, ouvir também o que o outro tem para falar, né? Enfim, né? Então, uma forma assim de resolver, né? Eu espero a oportunidade que o senhor me der, né? Porque é importante isso, né? A resposta não é se afastar, né? A resposta não é se isolar. Mas de repente, por um tempo, você tem que responder dessa forma para ver talvez se a pessoa percebe que tem algo de errado. Não sei, né? Não sei. Eu não sei muito falar nessa área, não, né? Olha que legal, no contexto da vontade divina. Você sente que não está vivendo de acordo com a vontade divina. Você sente assim, isso parece discordante, né? Da vontade divina, uma realidade. Talvez por estar distraído com preocupações mundanas ou por não entender o que Deus espera de você. Então, a primeira coisa, você não pode simplesmente ignorar os sinais, né? Ignorar. Não ter medo de. Eu acho assim que não pode ter medo de conversar nada com Deus. Você não pode ter medo de resolver nada. Porque se você ama, você se importa. Você não quer que. Você não vai tratar com indiferença uma coisa, porque você vai querer viver mesmo a fusão com ele. Você vai querer viver uma verdade com ele. Você vai se importar mesmo com a vontade dele. Você não vai querer ter você nada que magoe ele, porque você vai considerar justamente essas penas dele. Você não vai ser frio de. Você não vai ser assim. Como que eu posso falar? Não sei, né? Mas, tipo assim, indiferente, desconsiderar certas realidades também de misérias, né? Por mais que ele fala, não fica pensando em si mesmo. Mas aí você não vai pensar em si mesmo no sentido assim, de não ficar se culpando e preso naquilo, mas ao mesmo tempo você vai espiritualizar aquela realidade porque você se importa com ele, porque você se importa com o que ele deseja, entendeu? E porque senão você ficaria desatento e tanto faz, tanto fez, né? O nosso relacionamento ser verdadeiro ou não ser, não. Você está tendo um relacionamento verdadeiro com Jesus. Então, sim, você se importa sim com a resposta que ele quer que você dê nas realidades. Você se importa com a vontade dele, justamente porque você quer estar mais atento à vontade divina dele, não deixar passar, não fazer nada da sua vontade, né? Porque, igual foi falado ontem, uma coisa, uma coisa fora já é um prejuízo enorme. Já você depois não tem coragem de falar da vontade de Deus, isso vai criar uma distância. Você não vai ter coragem de abrir a boca e falar nada da vontade de Deus, porque você vai, sim, vai ver na hora, eu tô sendo desonesto. Eu não tenho coragem, né? É aquilo que foi falado lá do quarto, né? Você perceber que tem algo sujo, você não vai pôr Jesus lá dentro, né? Então, justamente porque você o considera, o respeita, o ama quem está morando em você, né? Então, se tem algo que está perturbando, que está atrapalhando aquela relação, tem que ser resolvido. Só que aí ele te ensina a transformar aquilo, né? Porque aí você olha a vida dele e você oferta, porque você vê que Jesus também passou por humilhação, Jesus passou por injustiça, Jesus passou por julgamento. Então, assim, aí você não vai ter coragem de falar assim, eu não quero isso, eu não quero me ver nessa situação. Jesus sentia a repugnância dele mesmo, ele se viu todo sujo quando ele caiu naquele poço lá do Cedron. Ele estava nojento para ele mesmo. A realidade que ele estava ali, o que que aquilo representava, né?
O corpo de Jesus era a imagem do homem no pecado. E ele falou: a justiça está me olhando com, Nossa Senhora, com fogo nos olhos. Eu estou repugnante aos olhos do meu pai. Quando ele olha para mim, ele vê a pena de todo mundo. Ele vê a culpa de todo mundo. Eu fiquei, sabe? Então, assim, Jesus ficou numa situação que pareceu sujo. Que ele ficou, né? Na realidade, assim. E ele sendo inocente, totalmente inocente, né? Então, a gente também não se importa em passar por uma realidade, mesmo que a gente não seja inocente assim, né? Nesse sentido. Mas a gente não importa de passar por uma pena, porque aí você não vai falar assim, isso não devia acontecer comigo, eu queria um ambiente de total harmonia. Jesus não viveu em total harmonia, Jesus não estava num ambiente de total harmonia. Mesmo entre os apóstolos, tinha a dor de ter um Judas. Podia ter a consolação de ter um João, mas tinha a dor de ter um Judas. Então ele estava num ambiente perigoso, vamos dizer assim, um ambiente que ao mesmo tempo que era bonito, ele era nocivo, né? Era difícil, ele precisou lidar com aquilo. Então não é brincadeira. Então não é diferente na nossa vida, né? Então quando a gente vai vendo a Jesus, como que Jesus se aproveitou dessa circunstância? Como ele lidou com isso, né? Como ele igual um homem, né? Ele foi voltar lá para a cidade ai, de Belém, né? E as pessoas tinham ódio, né? Do Messias que passou por lá, do menino, né? Por causa e dos pais dele, né? Maria e José, por causa da matança que o Herodes fez naquele lugar. Então, meu Deus, o pessoal tinha ódio dos pastores que se tornaram testemunhas de Jesus. Eles, né, perseguiram esses pastores e tal, sofreram muito. E aí Jesus foi visitar uma casa e esse homem nessa casa estava com ódio, não podia falar Messias, não podia falar daquele tempo que esse homem sentia ódio. Jesus não se fechou assim, deixou ele desabafar, pôr para fora tudo que ele sentia e foi meio que costurando em cima, né? Aproveitando as oportunidades assim para jogar uma semente daqui, uma semente dali, entendeu? E deixar o homem falar primeiro e usar do que o homem falava para fazer ele mesmo ver o que ele estava falando e refletir sobre o que ele estava falando. Eu achei muito interessante assim, essa inteligência de Jesus, né? Essa sabedoria. É um homem que não adiantou porque ele terminou endurecido. Aí Jesus falou: olha, é a dureza dele, não adianta. A gente tem que respeitar, a gente sai. Infelizmente, muitos vão ser assim, duros, 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 não vão voltar atrás. Mas assim, Jesus aproveitou os próprios desabafos do homem para fazer ele refletir sobre o que ele mesmo estava dizendo. Tipo assim, entendeu? Eu achei interessante, muito interessante. Então é assim também para nós, né? Então a gente vai aprendendo, né? Como Jesus, no que eu estou vivendo também, né? Lidar com essas realidades como o Senhor deseja, né? Então a gente tem que olhar, sempre considerar o que Jesus passou, porque primeiro a gente não vai ter aquele sentimento de que está sendo injustiçado por nada. Porque ele sendo inocente não merecia e tomou tudo sobre si, a gente não é inocente, assim, né? De não merecer passar por nada, né? Então, aí a gente não vai ter coragem de falar. Na minha conta não manda isso, né? Isso para mim não, né? E ao mesmo tempo, as mínimas coisas a gente vai querer, para nós é muito grave fazer fora de Jesus, agir fora da vontade dele. Não é qualquer coisa.